Pai do Senhor para os crentes. Amém. Abra a Bíblia aí, Atos capítulo 2. Irmão, como eu estou empolgado. Glória a Jesus. Hoje seria um bom dia para mudar meu nome para Manuel Pedro Foguete. Eu quero voar. Glória a Jesus. Olhe para quem está do seu lado. Você está empolgado, você está desanimado, você está o quê? Glória a Jesus. Liga esse motor aí, Zé. Deixa de desânimo. Meu Deus. Atos 2, 22 a 36. Estou com o meu tempo bem limitado aqui hoje. Pastor Jocelyn, obrigado. Você é um príncipe. A igreja há de concordar, porque eu estou com pouco tempo, mas senão eu ia fazer um exame aqui com o senhor assim, o pessoal de vista assim, o pessoal ver se não contempla no senhor um milionário. Todo mundo que olha para o senhor vê um milionário. Tinha muito a falar, mas a igreja não ia suportar, deixa quieto. Atos 2, 22 ao 36. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas e prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos vós, o crucificaste e mataste pela mão de injustos, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retida por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora verdes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Glória a Deus. Podeis sentar. Como é bom estar aqui mais uma vez com vocês. Antes da pregação, eu tenho uma boa notícia para contar, pastor. Olha, coisa ruim eu travo, mas coisa boa eu conto. Os irmãos que foram em Algodão de Jandaíra viram que a nossa cidade é bem carente de trabalho. E eu, pastor de uma igreja com uma população, na sua maioria, 98% desempregado. Mas aí um empresário se agradou de algodão, levou a extensão da fábrica dele lá para Algodão de Jandaíra, e de cara a gente já conseguiu 17 empregos, que daqui uns dias vai todo mundo com carteira assinada trabalhar. Mas aí Jesus, que não é gente, esse mesmo empresário foi ontem lá visitar o Algodão de novo para tratar alguns detalhes. E aí ontem ele comprou um terreno e vai construir um galpão para 60 pessoas trabalhar com carteira assinada. Um investimento entre 400 a 500 mil reais. Só Jesus faz um negócio desse. Então eu tenho que contar, porque de repente alguém diz assim: será que Algodão está acontecendo alguma coisa? Está acontecendo, e depois que vocês foram, Deus não abriu torneira, Ele quebrou o cano.
Está resolvido, amém? Então ore para que tudo isso possa dar certo, possa continuar dando certo em nome de Jesus, amém? E se eu fosse você, eu comprava logo um terreno em algodão, que o preço vai subir, tá bom? Ô glória, eu creio que Jesus pode botar até uma praia lá, glória. Meus irmãos, a minha parte hoje é falar sobre a pregação de Pedro. Bom, já foi falado a vocês sobre os textos anteriores, sobre o dia de Pentecostes, né, de todo esse evento que aconteceu e que em parte está registrado aqui. Esse dia do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, foi algo tão poderoso que não tem como a gente mensurar apenas lendo o texto. Foi algo muito maior do que a gente lê, do que podemos imaginar. Foi a inauguração da era messiânica. Foi o início do fim dos tempos. E tudo isso já havia sido predito pelos profetas, Deus usando a cada um dos profetas. Bom, e só recapitulando aqui o que vocês já ouviram, esse dia de Pentecostes acontece, alcança aproximadamente 120 irmãos, e tem todo aquele fenômeno sobrenatural de flâmulas de fogo, de outros idiomas, de barulho, e tudo isso chama a atenção. Jerusalém estava sendo visitada ali por pessoas de várias nações, com certeza muitas outras nações das quais Lucas cita aqui, e enfim, diante daquele barulho, daquele fenômeno sobrenatural, da descida do Espírito Santo, surge o argumento da multidão que ali estava, principalmente dos judeus que ali estavam, que não sabiam falar em outras línguas, né, em outros idiomas. Eles estavam assustados e a pergunta era: o que é isto? O que é que está acontecendo? Nesse meio surgem uns gaiatos e sugere que os irmãos estão embriagados, sendo 9 horas da manhã. É nesse momento de, vamos dizer assim, de escárnio, que Pedro se levanta com autoridade e explica o que está acontecendo. Não, ninguém aqui está embriagado. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro automaticamente puxa o gancho do Antigo Testamento, de uma promessa, de uma profecia, e diz: o que está acontecendo aqui é um cumprimento profético. E mais adiante na pregação, ele vai dizer que esse cumprimento profético aconteceu por causa de Jesus, para provar quem era Jesus, para mostrar que esse Jesus era Senhor e Cristo. E aí, ele vem com todo esse sermão. É o primeiro sermão que se tem notícia, né, na instituição da igreja. E esse sermão, então, se torna modelo para nós. Aqui está o sermão modelo para toda a igreja, para todos os pregadores. Seguindo aqui o caminho que Pedro traça na estrutura do seu sermão, né, nessa característica do sermão que Deus dá a Pedro, se a gente seguir, com certeza, provavelmente teremos os mesmos efeitos. E aí, quais características esse sermão carrega e que nós devemos seguir na nossa pregação? Primeiro, esse sermão que Pedro traz é uma pregação que parte de uma igreja governada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo e de coragem. Esse sermão sai dos lábios de um Pedro, de um líder da igreja, que é cheio do Espírito Santo, governado pelo Espírito Santo e cheio de coragem. Então, a pregação eficaz, ela tem que partir de uma pessoa cheia do Espírito Santo, governada pelo Espírito Santo e cheia de coragem. Dificilmente você vai ter o efeito real da pregação acontecendo na vida dos ouvintes se quem está pregando não tem consigo essas características: governo do Espírito, cheio do Espírito e cheio de coragem. Os irmãos lembram muito bem que na crucificação de Cristo, antes da ressurreição, os discípulos, João conta isso, João 20, 19, se não me falta a memória, João conta que estava todo mundo preso ali com medo, né? Com medo dos judeus. Jesus foi crucificado,
sepultado. Então está todo mundo ali meio que covarde, medroso. Mas depois que o Espírito Santo desce e passa a governar a igreja, esse Pedro covarde, esses discípulos covardes se levantam numa intrepidez, que não temem na pregação de dizer ao povo: vocês mataram esse Cristo. E isso era muito grave, porque Pedro estava dizendo isso aí com os líderes religiosos. Pedro estava dizendo aí com a nata religiosa. Então, dizer isso com eles, contra eles, acusando-os disso, tinha que ter muita autoridade, muita coragem. E aí, a primeira característica desta pregação vem a partir do seu portador, do portador da mensagem, o próprio Pedro. E é interessante que o livro de Atos é o evangelho do Espírito Santo, é a narração do governo do Espírito Santo sobre a igreja. O Espírito Santo sempre existiu, ele sempre foi Deus, ele faz parte da Trindade, mas no livro de Atos vemos ele governando a igreja, para que a igreja siga por meio de ações poderosas. E olha aí, você vai ver que pelo Espírito Santo foram escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo vemos Filipe sendo levado ao deserto para pregar ao servo eunuco, Eutíope. Podemos ver o Espírito Santo preparando Pedro para receber os emissários da casa de Cornélio. E podemos ver o Espírito Santo ordenando a Pedro para seguir esses emissários. Vemos também pelo Espírito Santo Ágabo profetizando que em brevemente aconteceria uma seca. Pelo mesmo Espírito Santo vemos a igreja de Antioquia enviando o melhor que tinha na congregação, a Paulo e a Barnabé. E pelo mesmo Espírito Santo vemos as decisões do concílio de Jerusalém sendo tomadas. Pelo mesmo Espírito Santo vemos Paulo sendo guiado para a região da Ásia, da Mísia, da Bitínia, de Troade e em toda a Europa. Pelo Espírito Santo, Paulo sabia o que lhe esperava no seu retorno para Jerusalém. Pelo Espírito Santo podemos ver que nada acontecia na igreja sem o governo do Espírito Santo. A igreja era governada pelo Espírito Santo, e esse Espírito que governava a igreja levantava homens cheios de coragem e cheios do Espírito. Por exemplo, os 7 primeiros que foram levantados para servir a congregação. Pedro, que era um covarde, passa a ser um corajoso pregador. Vemos aí então no livro de Atos pessoas que têm coragem de dizer às autoridades: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. A gente não está nem aí se vocês vão prender a gente, se vão bater na gente. Pode levar a gente para a cadeia, porque na cadeia a gente vai fazer palco para glorificar o nome de Jesus, a gente vai orar e a gente vai cantar. E eles não sabiam que Deus estava pronto para fazer as estruturas da cadeia abalar. Eles não sabiam que Deus estava pronto para mandar anjos sair abrindo as portas para Pedro. O que eles sabiam era que o Espírito Santo governava a igreja e que a coragem que eles tinham que ser usada para o anúncio do Evangelho de Deus. Então não tem como pregar o Evangelho de forma eficaz se você não é governado pelo Espírito, se você não é cheio do Espírito e se você não tem a coragem dada pelo Espírito. Muitas mensagens de nossas mensagens são fracas e capengas, porque no início da mensagem a gente já fica com medo. Não é que você vai ficar naquela presunção: hoje eu vou botar para quebrar. Que nem esses pregadores aí, estrela, diz, né? Fulano tem a senha. Que senha, irmão? A gente tem senha de nada. Fulano tem a chave. Que chave, irmão? Tomou de Jesus, é? Não é que a gente vai vir aqui de forma pedante dizendo: hoje eu vou botar para quebrar. Ninguém bota para quebrar. Agora, na unção do Espírito Santo, você sabe que você vai usar uma ferramenta que não é sua. É uma ferramenta que Deus deu. E você sabe que o poder não está em você, mas está no Espírito que habita em você, e que quer que você use essa ferramenta para a glória de Deus Pai e para o anúncio de Jesus como Senhor. Então você tem que ter coragem, ser governado pelo Espírito e cheio do Espírito Santo. Se você não tem essas características ao pregar o Evangelho, você é apenas um contador de história. E o que a gente mais tem são contadores de história. Mas quando termina, e daí? O que é que isso teve a ver comigo? Por isso que tem gente que fala, e é igual lata vazia. Faz barulho, mas não tem conteúdo.
Pedro não. Cheio, governado e corajoso. Estava pronto para qualquer coisa. Pedro não era esses crentes velho mole que tem medo até de pregar o evangelho quando está dentro do ônibus do lado de uma pessoa. Pedro não era essa pessoa assim receosa dizendo, não, estou aqui na universidade, eu não vou pregar porque o que é que eles vão dizer? Estou nem aí o que eles vão dizer. Cristo cabe em todo lugar. O anúncio do evangelho cabe em todo lugar. Mas só entende isso quem é cheio do Espírito, governado pelo Espírito e cheio da coragem do Espírito. E a segunda característica da pregação de Pedro, primeira característica está no próprio mensageiro, no Pedro. Segundo, é que a mensagem que ele passa está centrada em Cristo. É interessante que ele diz no versículo 22 assim: varões israelitas, escutai esta palavra, a Jesus Nazareno. Aqui ele não cita um ponto da filosofia grega. Paulo, mais à frente, vai fazer citações de filósofos. Mas o recheio da mensagem dos apóstolos era sempre Jesus. Varões israelitas, escute o que eu tenho que dizer. A esse Jesus, Jesus é o ponto inicial, Jesus é o desenvolvimento da mensagem, e Jesus é a conclusão da mensagem. Ele não traz para o povo aqui uns pontos de autoajuda. Ele não traz aqui técnicas de como ficar milionário. Ele não tem para você códigos. Tem um negócio para falar, mas o povo vai levar para o lado político. O sangue de Jesus tem poder. Então, ele não tem código para... Pegou esse código aí? O código 300 e tanto? Não, o código não tem. Eu tenho a porta. Jesus é a porta. A esse Jesus Nazareno. Veja que ele começa falando do Jesus homem, do Jesus histórico, do Jesus da história, Jesus o Nazareno, Jesus que morou em Nazaré, o Jesus carne, o Jesus que, como disse Pedro na sua epístola, que tocamos nele, que vimos a sua glória, que o contemplamos, esse Jesus visível, palpável, esse Jesus Nazareno. E aí ele desenvolve falando da crucificação. Ele fala da humanidade, ele fala da crucificação. Mais adiante, para dar base, que a ressurreição de Cristo é cumprimento profético, ele usa um texto dos Salmos, falando sobre Davi, para falar da ressurreição de Cristo. E por fim, ele chama as pessoas ao arrependimento, mostrando que esse Cristo humano, que o Cristo que se fez carne, que se entregou na cruz pelos nossos pecados, mesmo que pela instrumentalidade dos homens ímpios, mas foi pela presciência antes de tudo de Deus. Esse Cristo morreu na cruz, mas também ressuscitou. Então, se esse Cristo se fez carne, morreu, viveu, morreu na cruz e ressuscitou, ele é quem dizia ser. Ele é o exaltado de Deus. E se ele é o exaltado de Deus, vocês têm que tomar uma posição acerca dele. Então veja que toda a mensagem do apóstolo Pedro envolve Jesus no início, no desenvolvimento e na conclusão. Paulo fazia a mesma coisa. 1 Coríntios 2:2, ele diz o seguinte: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Que pena, meus irmãos, muitas das mensagens têm a sua deficiência já no mensageiro. Ele não é empolgado. Ele não traz uma mensagem com vida. Meio que acanhada. Aí a mensagem se torna ainda ineficaz quando o tema da mensagem é qualquer outra coisa menos Jesus. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele falou sobre muitas coisas, sobre casamento, sobre família, sobre governo. Romanos 13 ele fala sobre governo. Efésios 5, ele fala sobre família, sobre relação entre patrão e empregado. Agora é interessante que todos os assuntos tinham como base a natureza de Cristo, o padrão de Cristo. Nada fiz saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Cristo era o padrão
na pregação de Paulo e o padrão que Deus exigia de todos os homens, em todas as suas maneiras de viver. Então a primeira característica dessa pregação está no próprio pregador, porque ele é governado pelo Espírito, cheio do Espírito e cheio de coragem. Você precisa de ousadia para pregar o Evangelho. Você precisa de coragem. Você precisa de vida na pregação. Tem crente que está pregando, parece que está fazendo uma apresentação do trabalho na faculdade. E acha isso bonito. Tem que ser ousado, Zé. Não está falando de qualquer pessoa, não. Está falando de Jesus. Não está falando do homem que manda. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Tem gente aí que enche o peito para falar de Lula, falar de Bolsonaro, para falar de Cícero Lucena, para falar dos deuses dele aí, de pau, de madeira, de pedra, que tem olho, mas não vê, boca, mas não fala. Tem gente que fala com ousadia, tem até uns hinos sendo cantados por aí, né? Fulana passa na frente. Ninguém passa na frente, Jesus é quem passa na frente. Glória a Deus. Esse povo tem uma ousadia maior do mundo para falar das coisas que não tem poder, que são passageiras, que são mortais. Quanto mais devemos ter ousadia de falar do Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Cristo crucificado, o ressuscitado e exaltado. Coragem. E tendo coragem, a sua mensagem deve ser cristocêntrica. Olha que Pedro começa: a este Jesus. Para de querer mudar a vida dos outros com toques de psicologia. Para com essa parafernália. Para de ficar passando um código todo dia. De manhãzinha cedo já é um código. O código 29. Abra a Bíblia, Zé. A palavra é poderosa. O problema de muitos pentecostais, de muita gente que crê na atualidade dos dons, é que eles acham que tem que ler a Bíblia e tem que acontecer uma explosão. Tum! Não, você está falando ali, você não está vendo. Mas a palavra é martelo. A palavra é fogo. Apresenta Jesus o Senhor, fala do Evangelho. Recheia a tua mensagem de Cristo. E uma terceira característica da mensagem de Pedro é que ela era baseada nas Escrituras. Corajosamente, ele pregava com ênfase em Cristo, mas tudo que ele falava acerca de Cristo tinha base na Bíblia, na palavra. Veja que aqui ele usa 2 vezes o Antigo Testamento. Primeiro em Joel. Varões, isso que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Para falar daquele evento, daquele fenômeno que estava acontecendo, ele usa como base as Escrituras. Mais na frente, para falar da ressurreição de Cristo, ele usa um texto de Davi, um texto dos Salmos, para dar base àquilo ali que ele está falando. Mostrando que o nosso sermão deve ter como base a própria Escritura, e não as minhas experiências particulares. Porque nem sempre o que eu vou viver com Deus, você vai viver. Então eu não posso estabelecer a minha experiência como régua para todo mundo. Esse é o problema. Tem gente, irmão, que a história da conversão dele é um espetáculo. Ele estava no carro, o carro capotou 30 vezes, entrou dentro d'água, o anjo puxou ele pela perna. Tem história bonita que eu escuto de gente assim que estava paraplégico e um anjo de repente botou uma bola de fogo dentro do hospital. Eu creio em tudo isso, mas o que aconteceu com ele não aconteceu comigo. Eu voltei para Jesus quando eu estava dentro de um carro, fui levar meu pai no ciclo de oração, estava dentro do carro, daqui a pouco o povo começa a cantar: não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Eu só vi abrindo a porta do carro, indo para a janela, da janela eu estava dentro da igreja, voltando para Jesus. Então, uma experiência boa, mas não é padrão. Compreende? Então, a mensagem não pode ser recheada das suas experiências. Pode contar uma experiência, mas aquilo não é padrão. A mensagem tem que ter como base as Escrituras. As Escrituras são padrões. O problema é que muita gente hoje, inclusive muitas igrejas aqui em João Pessoa, em algumas até lotadas de gente, enganada por esses falsos mestres, é que gosta de mensagem que fala de tudo.
e que tenha como base tudo, a experiência do louco, do profeta, da profetisa. Mas eles não gostam de mensagens que tenham como base as Escrituras, que às vezes nem sempre falam o que a gente gosta de ouvir. Mas é a verdade. É a base que sustenta a gente. É a firmeza, é a coluna. O apóstolo Pedro está pregando aqui, não das suas experiências. Ele não está anunciando o povo aí, vocês têm que se converter por causa da minha experiência com Cristo. Não. Ele diz na epístola, eu vi o Senhor. Eu toquei no Senhor da glória. Nossas mãos o apalparam. Mas Pedro não usa a sua experiência. Ele usa as profecias para explicar o que estava acontecendo. Olha, esse fenômeno aqui de flâmulas de fogo, de outras línguas, sabe o que é isso? É cumprimento de uma profecia, que diz respeito, sabe ao quê? Ao anúncio de um novo tempo, por esse Senhor chamado Cristo, esse que foi crucificado pela mão de iníquos, mas que Deus o tirou da tumba, Deus o ressuscitou, porque era impossível a morte segurá-lo, porque era impossível, porque está escrito por Davi. Aí ele começa a dar base bíblica para as coisas que estão acontecendo e para as verdades que ele está anunciando. Se não tem base bíblica, essa mensagem deve ser duvidosa. Olha para esse irmão que gosta de escutar mensagem que não tem base bíblica. Olha para ele aí. Estou brincando. Mensagenzinha curta agora. Pastor Jean, agora o capeta botou no mundo esse negócio de microconteúdo. Ninguém agora tem paciência mais de ouvir muita coisa, porque está acostumado com 30 segundos de TikTok. Quando ele olha assim um vídeo que tem 5 minutos explicando a Bíblia, ele já passa direto. Então mensagem de TikTok, só para te fazer tremer, só para levar teu ego. Não, procura saber de coisas que tem base bíblica, que tem escrituras, que tem conteúdo, que tem firmeza. E se você está sustentado na mensagem que tem base bíblica, você está sustentado num solo que não vai escorregar, num chão que não vai se abrir, você vai ficar firme. Veja que ele prega, cita 2 passagens do Antigo Testamento para explicar a verdade, uma verdade acerca de Cristo, e para explicar um evento, o Pentecostes. E por fim, recebi mensagem hoje que eu devia falar pouco. Obedecer, eu estou crente hoje. A última característica do sermão de Pedro é que ele pregava numa santa confiança que o Espírito Santo traria o devido resultado da mensagem. Ele sabia que o que estava pregando era eficaz, porque a mensagem trouxe arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, aceitação da palavra. Sabe, o apóstolo Pedro, ele tinha convicção de que pregando o evangelho, o poder do Espírito Santo estava agindo. Olha, irmãos, eu digo a vocês, eu prego num santo tremor, mas também ao mesmo tempo numa santa confiança de que aquilo que eu estou falando, segundo as Escrituras, está causando o efeito que Deus determinou. Porque a minha palavra não voltará vazia, antes cumprirá o propósito para o qual eu fui enviado. Todo pregador deve ter essa convicção. Eu vou pregar e Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa nos corações das pessoas que estão me ouvindo. Interessante que uma das características que Deus passou para mim é sempre essa mensagem um pouco mais forte, de exortação. E como eu já quis abandonar isso? Como eu já quis abandonar? Um dia eu inventei de ir numa festa pregar sobre o inferno. Meu Deus! Uma irmã se levantou, olhou para mim com cara feia e disse: essa mensagem é muito pesada. Virou. Mas a mensagem produziu o devido efeito.
Deus orienta, a gente segue, e eu não posso estar confiando nas caras que estão olhando para mim. Eu não posso estar sustentado no semblante. Eu tenho que confiar no espírito da mensagem. Oh glória! Eu tenho que confiar que na medida que eu estou pregando, tem coração sendo compungido. Compungido ali no grego é dilacerado. Na medida que a palavra vai sendo lançada, o pecador vai reconhecendo a bobagem que está fazendo, o caminho errado que está andando. Na medida que a mensagem está sendo pregada, o pai vai entendendo que não está sendo um bom pai, a mãe não está sendo uma boa mãe, o filho não está sendo um bom filho. Na medida que a mensagem está sendo pregada, Deus está prescrutando o coração do pecador que está ouvindo, mesmo que ele esteja inquieto, mas a mensagem está segurando ele ali, dizendo: você vai ficar aqui e vai comer o rolo todo, que nem diz o bom pentecostal. E daqui a pouco, quando a mensagem termina e o convite acontece, arrependimento é causado nos corações pela eficácia da mensagem dada pelo Espírito Santo. Você tem que pregar com essa convicção de que você vai falar e o Espírito Santo vai agir. E olha o que aconteceu. Versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Esse cidadão que a gente matou era o Filho de Deus, que agora está ressuscitado, exaltado, mandou o Espírito Santo, e se a gente não se ajeitar, a gente vai se encontrar com ele. Meu Deus, a gente cometeu uma loucura. O que faremos, irmãos? Pedro diz, pergunta boa: se arrependa, cada um dos seus pecados. Oh glória, como era bom que alguém perguntasse a mim hoje. Arrependei-vos cada um do seu pecado e seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, concluindo, meu pastor presidente já está ali. A mensagem eficaz parte de um pregador guiado pelo Espírito, cheio do Espírito e cheio de coragem. Quando você for pregar, pregue com ousadia. Pregue estando vivo, com firmeza. Segundo, a mensagem eficaz, ela é centrada em Cristo. Não baseie sua mensagem nas suas experiências. Não fale de pontos filosóficos. Você pode até citar alguma coisa aqui e acolá, mas a mensagem tem que falar de Cristo. Tudo tem que começar, desenvolver e concluir em Jesus. Terceiro, tudo que você falar até acerca de Cristo tem que ter base nas Escrituras. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, caso contrário, você vai estar falando de outro Cristo. E tem muitos outros Cristos sendo pregados por aí. Por isso que o Cristo que você apresentar tem que ser o Cristo com base nas Escrituras, trazendo referências no Antigo Testamento, no Novo Testamento, daquilo que você está falando acerca de Cristo. E por fim, você tem que pregar na convicção de que o Espírito Santo, na medida que você está pregando, ele está provocando o efeito devido no coração dos pecadores. Assim era a pregação de Pedro, foi a pregação de Pedro, assim deve ser a nossa pregação. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.